Difusora Jovem Pan Sat, 67 anos de jornalismo e credibilidade. E hoje é o dia do repórter policial e o nosso convidado começou a carreira como contínuo. Hoje conhecido como office boy no jornal Última Hora, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, capital. Passou a repórter aos 19 anos, trabalhando na sucursal do jornal em Santo André. Em 65, especializou-se também no setor policial e durante a ditadura militar sofreu, como todos, com o fechamento da sucursal e foi trabalhar no Notícias Populares. Trabalhou no Estadão, onde ficou até 2004, atua na televisão, no rádio, é irmão de um brother nosso também, o Reinaldo Lombardi, está na linha para conversar conosco, jornalista especializado nas áreas de justiça e segurança. Entre os tantos brilhantes trabalhos que você fez, um chamou a minha atenção, entre eles, a entrevista com o Bandido da Luz Vermelha. Aquele foi um momento também de muita alegria para você poder colocar aquele homem que ficou isolado durante tanto tempo, né? Pois é, no começo da minha carreira como repórter policial, no Notícias Populares, eu cobria, eu era um foca, né, um repórter novo, e eu cobria a prisão dele. E eu ia acompanhando durante os anos. Quando ele completou 25 anos na prisão, eu já era repórter especial do Estadão, eu resolvi entrevistá-lo. Daí eu fui entrevistá-lo na penitenciária do Estado, hoje é a penitenciária São Paulo, que é a penitenciária feminina hoje, né? E aí eu conversei com ele, fiquei conversando umas 3 horas com ele e fiz um paralelo entre a prisão dele 25 anos antes e depois, 25 anos depois, o que tinha mudado no mundo, o que tinha mudado em São Paulo, o que tinha mudado no Estado, o que tinha mudado na criminalidade, na violência. Foi muito interessante essa conversa. Inclusive eu trabalhava também na Rádio Bandeirantes na época e eu gravei essa entrevista. Ela foi para o ar, ficou quase 1 hora e pouco no ar e no dia seguinte se repetiu a entrevista porque ele era realmente muito interessante a conversa dele, viu, Adilson? Eu sou do tempo, eu tenho 54 anos de idade e 33 de profissão, em que quando se pegava alguém com um cigarro de maconha, nossa, o sujeito era esculachado, metia uma foto de meia página, pego com um cigarro de maconha. Hoje em dia o noticiário policial nem dá mais esse tipo de informação, porque já banalizou de vez a droga, por exemplo. Aliás, o que é que mudou do jornalismo, do seu início de carreira, jornalismo policial para o jornalismo policial nos dias de hoje, Lombardi? Ô Adilson, hoje a coisa está mais fácil de trabalhar, né? Verdade. É bem mais fácil, né? Porque o que costuma se chamar, as pessoas gostam muito de falar sobre jornalismo investigativo, né? Isso nós sempre fizemos. Porque não existia o Ministério Público com toda essa facilidade de documentação. Hoje o Ministério Público te dá pronto tudo, o levantamento, né? Não existiam as gravações que o Ministério Público te dá, a polícia te dá, o Poder Judiciário te dá, tudo mastigado, tudo pronto. Não. O repórter, nós levantávamos uma informação e a gente ia atrás. Nós íamos atrás, através de advogados, através exatamente de informações. Eu levantei uma ocasião uma informação do nada que me veio por telefone e acabei descobrindo a caixinha que tinha. Descobri não, eu denunciei o esquema da caixinha no Detran de São Paulo. Sim. Inclusive o responsável na ocasião foi preso e foi demitido da polícia. Então mudou muito hoje. Hoje não, o repórter hoje tem muito mais facilidade de trabalhar, eu acho. É muito mais fácil trabalhar, só que também, ao mesmo tempo, criou-se uma situação muito mais perigosa para quem atua nessa área policial. E você trabalhou com pessoas que me são muito caras, muito amigas, e algumas que já se foram. Por exemplo, Ademir Fernandes, o Paulinho Batista no Estadão, Milton Leite, que hoje faz sucesso na TV, também foi da redação do Estadão, e Sandro Ângelo Vai. Acho que muitos deles estão nos ouvindo. O Sandro com certeza está nos ouvindo. O Sandro foi meu editor-chefe, né? Ele foi editor-chefe, ele trabalhou muitos anos no Jornal da Tarde, ele foi fundador praticamente do Jornal da Tarde e depois passou para o Estadão, onde foi o editor, ele foi diretor de redação, o Sandro. E o Milton Leite, no meu tempo do Estadão, e antes, depois ele saiu, né? Ele foi para a Jovem Pan. Ele trabalhava na economia do Estadão, na editoria de economia. E o Sidney Mazzoni, que nós perdemos também. Pois é, o Mazzoni era do esporte, depois passou também para o Estadão e infelizmente foi embora. Agora, de qualquer forma, o jornalismo está no nosso sangue, não é? Então, você não consegue. Eu, recentemente, me mandaram uma gravação que eu até tinha esquecido, na época dos grandes sequestros em São Paulo. E a gente acompanhava o sequestro desde o começo até o final, mas ninguém dava nada. Só a partir do instante em que a pessoa era liberada que nós dávamos a notícia. Eu estava em férias, eu trabalhava. Aí me ligaram dizendo, olha, soltaram o fulano de tal. E eu entrei no rádio, na época era o Hélio Ribeiro, que trabalhava na Rádio Bandeirantes. Aí eu dei a notícia, ele falou, escuta, mas depois de tudo isso, mas você não está em férias? Mas, poxa, uma notícia dessa, que eu trabalhei durante o tempo todo.
de você trabalhar no rádio, você vê, o rádio é emocionante, né? O rádio o imediatismo do rádio é incrível. É por isso que a longevidade o coloca como sendo um dos principais repórteres, jornalistas desse país. Saiba que todos nós admiramos muito, viu, Lombardi? Adilson, te agradeço muito. Acontece que você percebe o seguinte, hoje eu faço comentários, eu uso um pouco da minha vivência toda. Muita gente acha que eu sou advogado, eu nem estudei direito, eu apenas me aperfeiçoei nos códigos de processo penal, processo civil, código penal, para exatamente falar a linguagem, não é? E uma linguagem mais simples para que as pessoas entendam. As pessoas têm que entender exatamente o que acontece. Agora, eu me mantenho, eu sempre fui ético. Eu acho que nós devemos ser éticos, né? Nós devemos exatamente caminhar em cima da verdade. E quando a gente caminha em cima da verdade, não tem ninguém que nos desminta, não tem ninguém que vai dizer, não, você mentiu, você exagerou. Não, tudo tem seu limite. Então eu acho que o nosso ponto é importante. Agora, o rádio, você tem esse programa na Difusora de Jundiaí, que é uma emissora que atinge exatamente grande parte da capital interior. O rádio é emocionante. Eu estou falando com você aqui, eu estou me emocionado, porque eu trabalhei 30 anos no rádio, ao mesmo tempo eu fazia rádio, jornal, depois passei a fazer TV. E o rádio você percebe, né? O centro leva o rádio para onde for. No carro, no banheiro, na sala, no meio da fazenda. Na praia. Qualquer lugar, Adilson. Você está falando, e a partir do instante que você der a notícia, as pessoas são super bem orientadas, super bem informadas e sabem que acreditam em você. E você realmente, o teu programa é fundamental. Fico muito grato, muito feliz de estar falando com você e com os seus ouvintes, viu, Adilson? Muito obrigado. Agradecemos ao jornalista Renato Lombardi, o irmão dele, o Reinaldo Lombardi, é o que o Milton Neves chama de um monopólio da informação esportiva. Um é especializado na área policial, que é o Renato, e o outro é o Reinaldo na área esportiva. Família Lombardi. Difusora Jovem Pan Sat, 67 anos de jornalismo e credibilidade.